O tópico frasal é a ideia central do teu parágrafo. Você precisa colocar a ideia central do tópico frasal no início do parágrafo. Você já ouviu isso, né? E ainda não entende que ainda não entende que caralho é essa de tópico frasal. Eu vou te mostrar. Roda a vinheta. Em primeiro lugar, você já sabe, né, carinha pálida? Se não sabe, tá chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo ou bem-vinda ao melhor canal de redação deste YouTube. E eu não falo isso porque sou eu falo isso porque é mesmo. Já dá o teu joinha, já segue aqui, ó, @ProBigAraújo, que sou eu, lá no Instagram. E esteja atento ou atenta às novidades, às big news que vão aparecer aí, certo? Ou carinha pálida, compartilha, o que mais? Te inscreve, deixa teu joinha, comenta. Eu quero engajamento, que essa é a palavra do momento. Olha só, ô bonito, ô bonita, tópico frasal, né? Isso é um dileminha um pouco chatinho, porque ele é meio desnecessário na redação, né? Se criou esse dilema de tópico frasal, que não importa, né? Não importa. Eu tenho um curso completo de redação, que é a Trilha do Mil, e lá o menino falou assim, tem aula de tópico frasal? Eu disse, tem, no meio das aulas, ali eu falo sobre tópico frasal, mas eu não vou fazer uma aula inteira sobre uma frase, né? Que é do início dos desenvolvimentos, né? Não precisa, acho que eu não preciso. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui no YouTube para você que tem dúvidas em relação a essa frase e mostrar que a sua dúvida é bem pequenininha, certo? Primeira coisa, o tópico frasal, gente, não é nem obrigatório e nem natural. Não tenta fazer algo natural que por si só já não é natural, tá? Então ele é artificial mesmo e se criou essa coisa dessa obrigatoriedade que também não existe, para facilitar tanto a sua vida quanto a nossa aqui de corretor, tá? Então, primeira coisa é entender que tópico frasal é uma coisa artificial do teu texto, beleza? 2. O tópico frasal, gente, ele é importante sim, porque ele ajuda a mostrar planejamento para o corretor. Ele é uma das estruturas, uma das partes do seu texto que o corretor vai ler, vai buscar para ver aquela progressão, para ver se o texto está todo bonitinho, para ver se tem mesmo o planejamento. Então é muito importante que se faça tópico frasal para ajudar a vida do corretor e, consequentemente, o corretor te ajudar na sua nota, né? Sempre falo isso. Bota aí para mim, serinho grande. Facilite a vida do corretor para que ele facilite a sua nota. Show de bola? O que é, então, esse tópico frasal, gente? O tópico frasal é uma frase curta, certo? Porque é tópico, né? Então, se ligou? Tópico frasal. Então, é uma frase que é um tópico que é uma frase. E tópico é curto. Um tópico frasal de 4 linhas já não é tópico, gente. É um período. Se não fez tópico frasal, então tudo bem. Então, o tópico frasal é uma frase curtinha que vai mostrar, naquele texto dissertativo argumentativo, o teu argumento principal, né, que você vai desenvolver ao longo do parágrafo. Então, sim, é a ideia central do teu parágrafo, certo? Só que ele pode estar, como eu já falei, ele não é obrigatório, ele pode estar diluído ao longo do parágrafo, né? Só que é legal a gente potencializar isso no início, certo? Porque a redação do Enem é, sim, um texto artificial também, né? Ninguém vai sair escrevendo redações do Enem aí na vida, Deus me livre. É só para treinar a redação para o Enem. Então, é uma situação artificial, porque o texto não existe no mundo. Portanto, a gente vai lá e também tem várias partes e estruturas que também não existem, né? A gente não escreve um texto no Instagram, vamos ver agora qual é o tópico frasal, né? A gente não escreve um texto para, enfim, para uma prova, alguma outra coisa que a gente precise escrever o texto, vamos ver o tópico frasal. Não tem isso, né? Mas na redação do Enem é interessante pelos critérios avaliativos do planejamento. É uma frase curtinha e início de parágrafo e que mostra a ideia central do teu parágrafo. Isso vai acontecer basicamente nos parágrafos de desenvolvimento, certo? Aí uma coisa importantíssima. Qual é a ideia central de um texto dissertativo argumentativo? Em um texto argumentativo, a ideia central é a argumentação.
Então, por isso, faz sentido o argumento central ser o tópico frasal, né? Por quê? Porque não é o repertório a tua ideia central. A tua ideia central é a defesa do seu ponto de vista. E a defesa do seu ponto de vista é o seu argumento. Por isso que é importante que ele esteja no tópico frasal. É um texto argumentativo, ô carinha pálida. Aí 2 dicas, né, minhas. A primeira é: não coloca repertório no tópico frasal. Justamente por causa disso, porque você vai dar a ideia, a impressão que o seu repertório é mais importante do que a sua argumentação. Mas isso não é uma questão que pode ou não pode, tá, gente? Pode colocar repertório no tópico frasal? Pode, não tem problema nenhum, porque daí daqui a pouco sai dizendo que eu disse que não pode. Não, pode, tá tudo bem. But, isso que eu falei, se é um texto argumentativo, o ideal seria o argumento ali. E a outra coisa é não colocar palavras muito abertas, né, no tópico frasal, aquelas coisas de problemático, imbróglio, coisa horrorosa, né, entrave, medidas, problema, essas coisas do modelo pronto, que é uma coisa horrorosa. Por quê? Faz o tópico frasal ser do teu texto, faz o tópico frasal ser do teu argumento, ô cara pálida. Certo? Tira isso, mesmo que você use modelo pronto, na hora do tópico frasal, tira essas palavras abertas e coloca o que tem que colocar ali, ou o teu argumento, ou o tema em questão, certo? Não deixa como está no modelo, alright? Aí tem 3 tipos de fazer tópico frasal, tá? 3 modelinhos. O primeiro deles, e eu vou mostrar isso com redação do Enem. O primeiro deles é um tópico frasal só com argumento. Quem fez isso foi a Isabelle Moreira, de 18 anos, lá de Guapimirim, do Rio de Janeiro. Olha só, a Isabelle disse assim, ó: ademais, outro fator é responsável pela deficiência da democratização no âmbito cinematográfico. 2 pontos. A elitização do acesso. Ponto final. Esse é o tópico frasal da Isabelle. Percebe que é um parágrafo bem curtinho, não vou ler todo o parágrafo aqui, mas a ideia central do parágrafo é que a elitização do acesso também é responsável pela falta da democratização do acesso ao cinema. Né? Então, elitização. Não tem repertório ali, bem curtinho, mostra o argumento central e depois segue e desenvolve. Tem o segundo tipo, é o tópico frasal com repertório. Né? Quem fez isso foi o Jurandir Campelo, de 17 anos, lá de Fortaleza, Ceará. Olha só, sob essa ótica, o filósofo austríaco Sigmund Freud, em sua teoria desenvolvimentista, tratou da influência do meio na formação cognitiva do indivíduo. Ponto. Possivelmente ele vai falar aqui da influência do meio, só que ele já utiliza, né, a oportunidade ali para trazer um repertório legitimado, pertinente e que vai ter o seu uso produtivo depois do Freud, né, que é um pai da psicanálise e tal. Então, uma citação ali de um nome bastante referendado. Pode, tem problema. Essa criatura aqui tirou 1000 também, tá? Eu só acho que não é o Freud o tema e nem a ideia mais importante do parágrafo dela. Então, eu tiraria, né, o Freud e deixaria o Freud, se eu tenho o Freud pensando, né, dessa coisa da influência do meio, para o desenvolvimento. Eu acho mais estratégico. E, por fim, um texto sem tópico frasal que também tirou 1000, para mostrar para vocês que existe sim e que tá tudo bem. Quem fez isso foi o André Cecílio, de 28 anos, lá de BH. Olha só. A referida importância do cinema na sociedade se explica pelo fato de, como forma de arte, filmes funcionarem por meio de mimesis, conceito de Aristóteles, que se refere à capacidade de obras artísticas representarem a realidade de forma simulada, circula o que possibilita a vivência indireta de situações variadas e leva potencialmente à compreensão da vida em sociedade e das relações humanas, o que pode promover efeitos educativos ou conscientizadores. Aqui faltou só um traço, né, um travessão ali entre o simulada e o circula, mas percebe que é um período já bastante longo, né? Então ele já começou a desenvolver. Ele não deu aquela preparada para o corretor, né? Prepara e vai, né? Não, ele
já começou a desenvolver, não tem problema nenhum, tanto é que os 3 tipos aqui tiraram 1000. Você tem que escolher qual é o melhor. O que eu julgo mais interessante é o primeiro, o tópico frasal, sim, existente. Então eu coloco e sugiro que coloquem esse tópico frasal com um argumento só, sem repertório. Mas existem esses 3 tipos que vocês podem fazer. Por hoje era isso. Semana que vem tem mais. Segue aí nas redes. Vai lá, pergunta, eu tô sempre on, o pai tá on sempre, e uma caixinha de perguntas, enfim. E se liga aqui no YouTube que vai ter novidade daqui a pouquinho. Beijo grande pra vocês, fui! Tchau, carinha pálida, até! Fala, cara pálida, você já me conhece as minhas loucuras, não é mesmo? Dessa vez eu fui convidado para ir pra Hogwarts e tô te convidando junto. Nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho, às 18 horas, lá no meu canal do YouTube, a gente vai jogar um quadribol. Não, a gente vai aprender redação em Hogwarts. Vai ter gramática, macetes de coesão, argumentação, repertórios inéditos, tudo pra você tirar 900 mais lá no Enem. Entra lá! Vem comigo pra Hogwarts, aperta aí embaixo!